como dirigentes do Partido Tucano, tenham esse discurso de que não queiram os dois e o partido não tem o desejo de antecipar uma discussão que é logo ali da frente. Porque, bem ou mal, nós temos aí 3 meses de administração do governo Beto Richa que tem que prosperar. Mas o fato, com todo o respeito que tenho ao deputado Traiano e ao chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, mas o fato é que já foi. Já foi. O governador Beto Richa recuperou a sua popularidade, sobretudo no interior do estado. Ele é, sim, candidato ao Senado. Ele vai renunciar para disputar a eleição. O governador concede entrevistas todas as vezes dizendo que não sofre de ansiedade, que ele vai muito bem, está governando. Tá tudo certo. Só que cabe ao analista olhar ali para frente. E ali para frente eu vou dizer o que vai acontecer. O governador Beto Richa vai de fato renunciar e vai concorrer ao Senado. E desde logo é favorito a ganhar a eleição. Em abril, a vice-governadora Cida Borghetti vai assumir o governo e toca o barco para frente. Tanto a fala do ministro Ricardo Barros ao microfone da Jovem Pan, dizendo que a expectativa é de renúncia do governador, quanto as falas de Traiano e Rossoni, são todas legítimas do jogo político. Um de dizer que espera e o outro dizer que não tem nada pronto. Mas o fato é de que em abril, Beto Richa renuncia para disputar ao Senado, Cida Borghetti assume e a eleição virá a 1000 por hora. 7h17 e agora é o momento do ouvinte na Jovem Pan. E aí, Fernandinho? O pessoal tá participando, mandando aqui o WhatsApp no 985045092, coloca o 41 na frente, se você não é de Curitiba. Tem ela que tá aqui, a Lu e o El Cruz, eles mandaram mensagem aqui, Deninha, falando que acordam todo dia cedo pra ouvir aqui o Rick Mais Notícias. E ainda tem ele aqui, um fã aqui do programa, o Jackson de Araucária, ele perguntou assim: Fernandinho, você gosta de Pablo Vittar? Porque o Terribas gosta. É assim, pra eu ficar tem que gostar do Pablo Vittar. Não é, é que ele tá querendo saber da tua opinião. Ah, minha opinião. Querendo saber da tua opinião, se o Pablo Vittar está na minha playlist ou não. Não, no meu Deezer não está. Não tá. Não é que eu gosto de rock, né? Então. É esse DC pra cima aí. O Pablo Vittar, a unanimidade contra. Não, mas eu acho ele talentoso e tudo mais. Eu não acho, eu acho ele bem ruim. O Fernandinho tá adorando a pílula aí. Eu acho ele bem ruim. O que mais, Fernandinho? E ainda tem aqui o pessoal, o Silvio, aqui em Curitiba, tá mandando aí, falando sobre os possíveis candidatos. Ele perguntou, então, realmente o Beto Richa vai sair candidato ao Senado? Concorrerá ao Senado pelo estado do Paraná. Cida Borghetti assume o governo em abril. E segundo o ministro Ricardo Barros, que é marido dela, Cida Borghetti está num caminho sem volta, disputará a reeleição, uma vez que estará investida da tarefa de governadora do Paraná. Esse é o cenário que nós teremos para a eleição de 2018. 7h18. Olha, a gente vai fazer um break agora, intervalo bem rapidinho, e na volta eu vou falar sobre o aluguel dos carros da Câmara de Vereadores de Curitiba. O ouvinte acompanhou aqui toda a polêmica que envolve os 50 carros, 49 veículos para o uso dos parlamentares, o que é um escândalo que a população curitibana pague o carro para o vereador usar. E aí nós fomos fazer uma blitz. A gente foi olhar se agora no período de recesso, que a Câmara não tem sessão, se os carros estão ou não estão parados, ou se estão a serviço dos vereadores, estão passeando por aí. É o assunto do próximo bloco. Nós queremos a sua participação também sobre este e os demais assuntos do jornal. Intervalo rapidinho, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h23, Jovem Pan Curitiba. Muito bom dia a todos que estão ligados aqui na área de cobertura da nossa emissora, da nave mãe da Jovem Pan Curitiba, todos os municípios da região metropolitana da capital e litoral do estado.
Jovem Pan Cascavel, o oeste do estado integrado com a notícia, Jovem Pan Foz do Iguaçu, lá na Tríplice Fronteira, e Jovem Pan Ponta Grossa, com toda a área dos Campos Gerais. Estamos para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan. Tem a live do Facebook, onde você pode nos ver e ouvir com as câmeras aqui do estúdio. No Face você procura o Rique Mais PR. E também tem o aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular. Todas as formas de levar o jornal líder de audiência até o outro lado do rádio. E a prioridade nesse jornal é sempre do ouvinte, Fernandinho. Exatamente, Daniel, o pessoal tá participando aqui com a gente. Bom dia, queridos aí do Rique Mais Notícias. A Sandra de Colombo aí mandando mensagem e ela falou que acorda todos os dias, mesmo aí em recesso. Ela deve ser o quê? Funcionária pública pra estar em recesso? Seja recesso, pode ser férias. Ou férias, ela segue acompanhando a gente aqui, o que muito nos orgulha. E o pessoal ainda pergunta aqui, Daniel, arroz de leite estava bom? Nossa senhora, tava uma delícia. Que história é essa aí que eu não tô sabendo? Então, arroz de leite, arroz doce, né? Arroz Como doce, se fala né? aqui no Paraná. Ontem a Laurinha, nosso ouvinte de 10 anos, veio com a mãe dela trazer aqui um pote de arroz doce. Mas eu comi até saiu arroz doce por dentro da orelha, assim. Olha aí. Tão bom que tava uma delícia. Olha que bom, hein? Arroz Ó, doce. só pra avisar, eu fico aqui até dia 19, então. Então, o Mark Souza, que tá aí, não vem mais o Mark, Tomando né? sol, pelo jeito. Tomando né? sol, o Mark desapareceu, não sei cadê do Mark, tá dormindo. E o Mark ficou com invejinha do... Ficou com invejinha? Ficou com Ô, invejinha. calma, Marco. Segunda-feira a gente faz um churrasco aqui, uma costela de chão aqui na RIC aqui. E ainda, Deninha, tem o pessoal participando. O William do Sítio Cercado tá aqui com a gente e ele tá confirmando a audiência. E ainda tem ele também aqui, o Luiz Fabiano de Colombo. Ele fala assim, o Serginho do Posto não fez os vereadores devolverem os carros? Faça-me o favor, é o Luiz Fabiano de Colombo. E ainda pergunta, Marília Gabriela não gosta de Pablo Vittar? Gosta ou não, Gabriela? Eu adoro. Meu Deus. É bem o jeitinho Bem o jeitinho Gabi, dela, da Gabi, né? No boa. Então, sabe que nessa onda aí de internet e tudo, eu recebi do Dr. Christian Sobania, que é ouvinte desse jornal também todos os dias, advogado aqui do estado do Paraná, um meme que está circulando na internet, em que foi feita uma comparação da atuação do governo brasileiro, independentemente de partido, mas de governo, atuação de governo em 2 casos que envolvem prisões de brasileiros no exterior. Acho que o ouvinte vai lembrar. Teve o caso do Rodrigo Goulart e agora está em curso o caso do Jonathan Diniz. O do Rodrigo Goulart foi aquele rapaz preso na Indonésia em 2004 por tráfico ilícito de entorpecentes. Ele tentou entrar no país, lá na Indonésia, com 6 quilos de cocaína numa prancha de surf. A imprensa deu grande cobertura quanto a esse caso. O governo Dilma Rousseff chegou a pedir a suspensão da pena, que era a pena capital. E o governo brasileiro se envolveu todo lá no caso do brasileiro acusado de tráfico. Pois agora está preso na Venezuela o Jonathan Diniz. Ele foi preso agora, em dezembro, no fim do ano, por estar distribuindo alimentos a crianças famintas e que atravessam um momento muito difícil lá na ditadura venezuelana. Como toda e qualquer ditadura não tolera que as suas mazelas sejam mostradas, esse brasileiro foi levado ao cárcere. A imprensa não dá destaque, a imprensa mal e mal fala disso, quando fala, e o governo brasileiro dorme em berço esplêndido, sem tomar providência. Isso mostra mais uma vez, de como nós estamos velhos, agarrados a uma ideologia vetusta, acanhota, tortos à esquerda, porque daí, como envolve o governo dos amiguinhos da Venezuela, não se ouve uma grita do movimento de direitos humanos no Brasil. O movimento de direitos humanos no Brasil não é de direitos humanos. É de direito dos humanos que concordam com a ideologia de esquerda. Senão, eles pisam em cima. O problema jamais, eu vejo muita gente dizendo assim, esses direitos humanos aí. Ao contrário, os direitos humanos são dos humanos. São direitos básicos e elementares
que são devidos pelo Estado. E todos nós devemos trabalhar pela efetivação, pela concretização de direitos humanos a todos. O problema não são os direitos humanos. Jamais será problema do que quer que seja o conjunto dos direitos humanos, como eu vejo muita gente dizer. O problema está como o movimento que defende direitos humanos no Brasil opera. A nossa defesa de direitos humanos é toda acanhota, toda torta à esquerda. Direitos de liberdade, chamados direitos liberais, são escorraçados pela análise daqueles que hoje ocupam as graciosas organizações governamentais ou não de defesa dos direitos humanos. É lamentável, mas esse é um fato que precisaria ser trazido à baila aqui no nosso jornal. 7h29. Deixa eu falar então do aluguel dos carros lá na Câmara de Vereadores. Será que durante esse período de recesso os veículos estão parados lá no pátio da Câmara? Ou estão andando por aí? A equipe da RIC TV foi lá no pátio conferir, mas os 49 veículos não estavam lá. De acordo com o diretor-geral da Câmara, o Newton Gordini, os carros estão sendo utilizados por assessores dos gabinetes que continuam trabalhando. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que diz o Newton Gordini, diretor-geral da Câmara de Vereadores de Curitiba. Depois da polêmica envolvendo os carros, o vereador professor Euler devolveu o veículo dele para a Câmara, mas a Câmara não devolveu o carro para a empresa que aluga o veículo, porque o contrato não permite a devolução. Quem paga a conta de qualquer maneira é a sociedade. Esse problema é um problema de moral, uma questão ética. Isso é um problema primário. O vereador não tem que ter carro pago pelo poder público. Acabou. Não tem. É imoral que a população de Curitiba sustente um veículo com gasolina, com tudo, para que os vereadores façam o seu trabalho. É imoral. Esse contrato atinge a nossa honra. A gente tem a cara chutada pelos vereadores de Curitiba. O presidente do Legislativo, o vereador Serginho do Posto, diz que vai estudar o rompimento do contrato. E eu penso que o vereador Serginho do Posto deveria fazer as coisas, em vez de ensaboar ainda mais. Rompa o contrato. Demonstre, Vossa Excelência, que não concorda com esse tipo de imoralidade. Ah, mas os demais vereadores usam o carro. O problema é deles, que se use o carro particular, pega o Uber, pega o táxi, vai de ônibus, se vira. Não há qualquer justificativa para que a população de Curitiba sustente um veículo para cada gabinete. Isto é imoral, não cabe na lógica do funcionamento do Legislativo Municipal. Isso não tem a ver com o mínimo que se espera da construção de um novo país, de um Estado que seja, o Estado brasileiro, que seja construído a partir de uma ação em que a classe política não seja formada por privilegiados, de que eles sejam nossos representantes e de que operem lá num sentido de uma igualdade cada vez mais próxima entre aquele que ocupa uma função pública e aquele que está na iniciativa privada. A remuneração já é bastante razoável de um vereador em Curitiba, há muitos benefícios no gabinete, mas o carro
vai além de tudo o que se espera de um comportamento ético. O vereador professor Euler devolveu o carro e não adiantou nada a devolução do carro. Nada. Devolver o carro tá lá, porque não tem como devolver e pagar menos. E nós, como contribuintes de Curitiba, pagamos uma fortuna todo mês para que os vereadores e os assessores andem de veículo pago pelo nosso dinheiro para lá e para cá. Se precisa de carro no poder público municipal, precisa. Então que o carro seja usado para prestar serviço à população e não ao poder legislativo. Eu prefiro que se gaste dinheiro com aluguel de ambulância para o SAMU, que se gaste dinheiro para poder fazer um serviço do poder público municipal executivo nos bairros, e não carro para vereador andar para lá e para cá. Ou pior ainda, para assessor andar para lá e para cá. E nem sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o diretor-geral da Câmara Municipal de Curitiba. É uma questão de moral. Ou vai atender à moralidade, ou será imoral, com a palavra o vereador Serginho do Posto, que é um homem honesto, mas é lento. Ele tomou pílula de Gustavo Frutti. O Gustavo Frutti foi o prefeito mais devagar da história de Curitiba. E o Serginho do Posto tomou as pílulas do Gustavo Frutti. Dobrada, dobrou a dose. Aí o Serginho do Posto anda com o carrinho, com o freio de mão puxado. Não sai do lugar. Chame para si, vereador, a responsabilidade. Quem preside o poder público municipal é Vossa Excelência. Tome providências. Entre 1,5 milhão de contribuintes de Curitiba, gente que paga tributo, e os seus 37 colegas, o senhor ficará do lado de quem? Dos coleguinhas ou do povo? O senhor que escolha o lado que o senhor vai ficar. O senhor vai ficar do lado dos seus coleguinhas, dos 37 beneficiados? Ou o senhor ficará do lado de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de contribuintes curitibanos? Deixe as pílulas do Gustavo Frutti para lá, sebo nas canelas e trabalhe, vereador. Rompa o contrato. A população de Curitiba ficará ao seu lado. Ah, mas haverá uma demanda judicial. Na demanda judicial, o senhor discuta a demanda judicial. Discuta a demanda judicial e informe que rompeu o contrato por ser violador do princípio da moralidade na administração pública. É imoral que vereador tenha carro para si e para os seus assessores. Pronto. Faça uma discussão, sobretudo principiológica, se houver uma demanda judicial. Mas faça algo. Trabalhe. É desproporcional. Viola o princípio da própria proporcionalidade da atuação do serviço público. Não é possível. Mas aí, né, os vereadores contam com uma imprensa frouxa. É só o microfone da Jovem Pan. É só a tela da Record. Só a tela. Os coleguinhas da imprensa, a falecida Gazeta do Povo, a emissora dos estagiários, a outra aquela lá. É todo mundo passando bronzeador, protetor solar, assim, no rostinho do vereador. Ai, vai que pega sol. Ah, poxa vida! Vamos lá! Vamos lá, tá na nossa cara. Na nossa cara, ali, a Praça Eufrásio Correia, onde fica a Câmara de Vereadores, é uma cracolândia. Pega o dinheiro do carro e vá atuar ali no sentido de auxiliar aquelas pessoas. Tá debaixo do nariz de vocês. Mas é debaixo do nariz. Se abrir a janela da Câmara Municipal, você enxerga a Cracolândia. Poxa! Mas que barbaridade! Esse assunto do carro, ele tá há 3, 4, 5 meses transitando aqui pelo RIC Notícias. E não se toma uma providência. O vereador veio aqui, conversou com o Marcos Souza. Ah, nós vamos ver aí agora, na volta do recesso. Pô, mas se vamos ver. Pega a caneta, vereador, e rompa o contrato. Seja... Não vou falar, porque ainda vão me dizer que a palavra que eu tô usando aqui é... Ai, não pode. O mimimi. Poxa, seja homem.
Honre a calça que você veste. E eu não tô falando uma postura machista. Se fosse uma mulher, eu diria, seja mulher. Vá lá. Faça. A população cansou. Eu cansei. Não vou mais voltar a falar nesse assunto do carro. Chega. Chega. Ficamos nós aqui e os vereadores debochando da nossa cara. Só que esse jornal é o jornal mais influente do Paraná. E aí os vereadores todos ouvem, a população ouve e eles ficam bravinhos depois. Fico ligando aqui pro presidente do grupo pedindo pra eu parar de falar. Não vou parar. Saco. 7h39. Que brabo, Fernando. Não fique, mesmo. Tome uma água aí. Tomar uma água. Mas não foi só você que ficou bravo, não. Os ouvintes estão revoltados aqui com essa situação das frotas aí da Câmara. Tem um ouvinte aqui, ele mandou o nome dele, não mandou, mas o final do telefone é o 0967, ele até comenta que a frota da Câmara Municipal é maior que a frota de viaturas da Guarda Municipal, não sei. Eu não sei o tamanho da frota, mas pode pegar esses carros e dar pra Guarda Municipal. Quer saber? Não tem como devolver. Então o Poder Legislativo Municipal prestará um auxílio ao Executivo. Libera os 49 veículos para a Guarda Municipal. Uma boa, né? Ótimo. Ótima providência. E ainda o Alessandro do Santa Cândida, bairro aqui de Curitiba, ele fala que é mais fácil a vaca voar do que cancelar o contrato aí da frota. A vaca voar e tossir. E tossir, né? Tá certo o nosso ouvinte. E nem frio tá, hein, pra ela tossir. Estamos no verão. E ainda tem aqui o João do bairro SIC, aqui de Curitiba. Ele fala, bom dia, Denian, muito bem. O Serginho do Posto aí tem que tomar alguma atitude, né? Então, vamos aguardar. E ainda tem aqui... Pior de tudo é que o vereador Serginho do Posto, ele não é desonesto. E fica sobre os ombros dele ele fica nessa posição de não entrar em bola dividida e fica se amarrando a uma herança que ele recebeu de um jeito de se fazer política na Câmara e não se desgruda desses grilhões da imoralidade. E ele pode, só depende dele. É só ele, não precisa de ninguém. Ele, precisa da caneta dele, uma Bic. Essa Bic, precisa ser uma Montblanc. Pode ser uma caneta de 90 centavos. Ela assina igualzinho o rompimento do contrato. Ainda tem a Lindsay aqui com a gente, ela fala, usem os carros para questões aí, aliás, ela fala, usam carros para questões pessoais e outras aí, mas deveriam aproveitar e ver a situação lamentável das ruas de Curitiba. E é engraçado isso, né? Essa semana aí até foi noticiado que o maior número de emendas foi para recapagem, né, conserto aí de ruas em Curitiba, mas a gente vê aí, né, Daniel, passeando aqui, não tá tão bom assim não, né, esse antipó aí que falam tanto. Pois é, mas sabe, Fernandinho, eu acho, você tem razão, mas se nós compararmos, por exemplo, Curitiba com outros municípios do Paraná e com outras capitais, a situação do asfalto é muito superior. É verdade. Não, isso você tem razão. A gente tem, você tem razão, tá longe de ser o ideal. Mas em comparação com outros municípios, aqui mesmo da região metropolitana, você vai para Colombo, Tamandaré, São José. O que me incomoda são essas faixas, né, que tem nas ruas dos bairros, né? Obrigado, vereador X, pela rua. Isso é uma quem é que faz a faixa? Né? Quem é que faz a faixa? O próprio vereador, né? Isso é uma palhaçada, né? O vereador vai lá e faz a faixa para ele mesmo. Obrigado, vereador fulano. Quem foi que pagou a faixa? O vereador fulano. Aliás, fomos nós, né? A verba ali pra mandar pintar aquela faixa do eu não povo. Duvido. E ainda o Sérgio Mendes faz o seguinte questionamento. E os deputados não usam carro? Tribunal de Contas? Judiciário? Não. Os deputados estaduais não têm carro à sua disposição. Não tem? Não tem. Aí, ó. Tá respondido então, Sérgio. Não tem carro à sua disposição. Se tivessem, tudo o que eu falei para os vereadores valeria igualzinho para os deputados estaduais, mas eles não têm carro pago pelo Legislativo. Eles têm o carro deles, o que eles têm pago pelo Legislativo é cota gasolina para irem às suas bases no interior. Eu acho que não tinha que ter, mas isso é cultural no Brasil, de que você oferta ao político a chance dele estar perto do seu eleitor. Então, vou deixar passar para que não venha dizer que um deputado, um representante do povo não está próximo da sua comunidade porque não tem gasolina para levar. Mas com tanta tecnologia... Vamos deixar passar, deixa. Vou deixar passar. Mas
os deputados estaduais não têm direito a carro, não. Não tem aí, Não ó. tem. Então tá respondendo. Os vereadores têm. Você entende a imoralidade? De É. como isso é terrível? O que mais, E Fernandinho? Denian, a Daiane da Fazenda Rio Grande, município aqui de Curitiba, ela diz o seguinte: Denian, bom dia, não pare de cobrar, porque aí as coisas vão piorar, então não pare. Não vou parar. Eu falo que vou, mas não vou. Ele não consegue, é mais forte que ele. Fernandinho, vamos para o intervalo? Vamos. A gente precisa ganhar dinheiro aqui, porque do jeito que vai, né? Se não tiver patrocinador para sustentar a gente, eles pegam aqui minha cabeça. Já é. Já voltamos. Fique mais notícias. Fiquem mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, o mundo inteiro pela internet. Paraná ligado e integrado com a notícia aqui do grupo Jovem Pan. 7h48, prioridade é do ouvinte, Fernandinho. Daniel, o ouvinte está ainda participando aqui, falando sobre a questão dos carros aqui da Câmara. Esse dos tema ele vereadores, incomoda né? bastante, né? Bastante mesmo. O pessoal tá aqui, o ouvinte final do telefone 6565, ele diz assim: Denian, guerreiro do povo brasileiro. Deus o livre, hein? Deus o livre, hein? O último que falaram isso. Apesar que tá se dando bem até, né? Tá incondicional aí, tudo tá em casa, né? Ele tá esperando. Tá esperando. Porque uma aí, né? hora a cana vem, mas enquanto isso ele agita. Também tem aqui, O ó. Dirceu Guerreiro do povo brasileiro. Dirceu Guerreiro, garoto. O Vinícius tá com a gente, ele diz que concorda com o Denian e ele fala: não parem de cobrar aí a devolução desses carros. Pura imoralidade. É a opinião do Vinícius, final do telefone 8989. E ainda tem aqui, confirmando a audiência, o Caio do Sítio Cercado. Ele fala assim: não tem um abaixo-assinado pra tirar essa mamata, Denian? Pior que não, né? Essa aí é uma... A gente pode fazer um abaixo-assinado? Pode, a gente pode fazer qualquer tipo de pedidos para os vereadores, mas isso aí bastaria que um vereador fizesse. O presidente. Basta que o presidente assine, E já era. compra o contrato e vai um abraço. Ainda tem o Maurício, do bairro Guabirutuba, aqui de Curitiba. Ele manda abraços aqui pra gente, parabéns pelo programa. E ele pergunta sobre aí a abordagem, né, se a gente comentou ou não, sobre o novo formulário dos Correios para envio de encomendas pelo Brasil, a declaração de conteúdo. Ele acha isso um retrocesso. Eu eu vou admitir aqui que eu não tô sabendo dessa história. Eu vou dar uma lida, então, na providência que foi adotada aí pelos Correios, antes de opinar. Eu não vou falar em tese. Vamos dar uma lida. Quero aí. dar uma olhada para não me comprometo amanhã a trazer esse tema aqui à discussão no jornal. Eu não vi isso dos Correios, mas vou dar uma olhada. Confesso que eu também não. E ainda o William, do Sítio Cercado, bairro aqui de Curitiba. O pessoal em Curitiba hoje participando em peso, ele fala assim: Denian, tem como a população saber as placas e os modelos dos carros pra gente mesmo fiscalizar? Ele diz os rolezinhos dos assessores e vereadores. A placa eu não sei, mas os modelos são carros... Não é carro de luxo, pelo menos isso. É carro médio. Carro médio. Carro médio. São carros motor 1.6, com ar e direção, vidro elétrico. São carros médios. Não é o queixo duro, aquele do carro que não tem nada lá. E não é o... Digamos, não é uma Mercedes, né? Não é um... Como que tem? Uber Black? Não é o Uber X. Black. O Uber X é o mais simples, Não né? é o Uber Black. X e não é o Uber Black. É o Uber, aquele do meio. Como é que é o nome do Uber do meio? Não lembro agora. Deixa eu olhar aqui. Eu esqueci. Se alguém lembrar, manda aí É pra que eu gente. uso muito pouco. Daí, deixa eu olhar aqui no coisinha. Tem aí, né? Acho que são 3 categorias. Em São Paulo eu pegava um que você entra com mais uma pessoa. O Uber Pool. Uber Pool. Isso eu achava bem legal. Mas aí vai ser eu não vou conseguir achar. Porque eu sou muito ruim desses negócios. Mas se alguém lembrar aí o nome do carro do meio, é desse tipo de carro que os vereadores têm à sua disposição. Mas tá bom, 1.6, hein? Claro que tá, mas não é nem pelo modelo do carro. Pra mim, podia ser uma carroça. É imoral. É, né? Se a carroça é paga pelo contribuinte, é imoral. O vereador pode ter o carro que ele quiser. O vereador. Ó, Uber Select. Uber Select. Os ouvintes falaram aqui. Então, na verdade, é o Select. Select. Que é o tipo de carro é o Select, que tem lá os vereadores de Curitiba. Olha aqui, deixa eu trazer uma outra notícia. A defesa do ex-presidente Lula protocolou ontem uma petição ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região
pedindo para que o ex-presidente seja ouvido novamente, desta vez pelo TRF, antes do julgamento. Isso não é praxe. A chance do réu falar é durante a instrução da primeira instância. Lula já falou ao juiz federal Sérgio Moro, botou a culpa na Marisa Letícia, na ex-primeira-dama falecida, já disse tudo o que tinha para dizer. Isso que a defesa do ex-presidente Lula está fazendo é só gerar mais um fato para virar notícia, para dizer, estão perseguindo o Lula. Não é o Lula. Nenhum réu fala em tribunal. Fala no juízo de primeiro grau. Nenhum fala. O pedido, ele é um pedido exótico da defesa do Lula. E ele só servirá para dar mais um discurso de natureza política e não jurídica à discussão. Isso que a defesa do Lula está fazendo é só dar mais vitamina. Você só vai vitaminar uma situação que é bastante tensa. Para quem ligou o rádio agora, eu disse na abertura do jornal que o prefeito de Porto Alegre, corretamente, o prefeito Marquesan Júnior de Porto Alegre, encaminhou um ofício ao presidente da República, Michel Temer, pedindo que o governo federal mande a Porto Alegre a Força Nacional de Segurança e determine ao Exército Brasileiro que auxilie a Brigada Militar a garantir a segurança da população, dos prédios públicos, do Poder Judiciário, no dia do julgamento do Lula, porque o prédio do Tribunal Regional Federal fica localizado diante de um parque municipal. É muito difícil fazer a segurança daquele lugar ali. Muito, muito difícil fazer a segurança daquele lugar. Aquele lugar, Fernandinho, só para você ter uma ideia, ele é grudado à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E o prédio da Câmara, ele precisa passar por reforma, o asfalto desgrudou, tá cheio de pedra, pedaço de pau, a grade tá caindo. É um perigo. Uma pedra daquelas é só pegar do chão. Uma pedra daquelas é capaz de matar alguém. É uma irresponsabilidade autorizar o protesto do jeito que ele está sendo conduzido pelo irresponsável senador do Paraná, Roberto Requião, para se fazer o que hoje se vislumbra que vai ocorrer lá no dia 24 de janeiro. O prefeito de Porto Alegre tomou providências corretamente. O governador do Rio Grande do Sul que faça o mesmo. É importante a gente lembrar que esse caso liga Porto Alegre diretamente a Curitiba e ao Paraná. Porque todas as decisões da Lava Jato aqui no primeiro grau, no AU, aqui em Curitiba, do juiz Sérgio Moro, essas decisões são revisadas pelo tribunal que fica em Porto Alegre. Nós estamos vinculados ao noticiário de Porto Alegre com a Lava Jato. Então, todo cuidado é pouco. O prefeito de Porto Alegre tomou providências que eu considero corretas. Eu temo demais e faz tempo que eu estou dizendo isso aqui. Desde o dia que foi marcado o julgamento. No dia que foi marcado o julgamento, eu estou avisando. Nós conhecemos como o PT e os seus filiados e os seus satélites e a sua militância opera. Basta a gente lembrar o que essa turma fez no Centro Cívico em Curitiba. Foram eles que investiram contra a Polícia Militar e tentaram invadir a Assembleia e virou tudo aquilo que virou. Quem deu causa foi a APP Sindicato, que é braço do PT no estado do Paraná. E eu temo demais pelo que possa acontecer no julgamento lá em Porto Alegre. Vamos embora, Fernandinho? Vamos embora então, né, Daniel? Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Eu quero agradecer demais a enorme audiência de todos os dias aqui no nosso jornal. E nós voltamos amanhã, sexta-feira. Amanhã vamos fazer um jornal mais leve. Mais O tranquilo. que a gente gostaria de comer amanhã de manhã, de café da manhã? Pra gente pedir pra algum ouvinte trazer pra gente. Não sei, aceito sugestões. O que você acha? Traz aí, pra gente comer alguma coisa. Tô brincando. Se não periga aparecer gente aqui mesmo pra trazer. Não, eu quero contar algo muito engraçado que aconteceu Você esse vai fim de contar semana. amanhã? Vou Tem que contar. Posso contar amanhã? Pode, porque o que aconteceu no fim de semana que me envolveu e envolveu o Fernandinho Frase foi lamentável. É lamentável, né? Até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau.